Se você está usando o Mounjaro ou Ozempic, está sentindo enjoo, náusea, o intestino travado, está com o cabelo caindo, isso tudo tem uma explicação. E ela está em como a caneta age dentro do seu corpo. Quando você entende isso, você entende de onde vem cada sintoma e principalmente o que fazer com ele. Eu sou nutricionista com formação em canetas GLP-1 e eu vou te mostrar como que ela funciona e lá no final eu vou te mostrar como que você faz para preservar o seu cabelo. Por que que esse cabelo está caindo, mesmo você achando que está fazendo tudo certo? Mas antes de falar da caneta, eu preciso te falar de uma coisa que é muito importante, que ela muda muito. O seu corpo, ele está num processo de evolução de muitos, milhares de anos. Então, ele funciona de um jeito perfeito para armazenar energia, porque os nossos antepassados, eles não tinham comida a todo momento, não tinham comida farta. Então, o nosso corpo foi evoluindo, foi se adaptando para armazenar energia. Isso às vezes é muito difícil a gente perder peso, porque o nosso corpo quer manter nesse peso mais alto, ele quer adaptar, ele foi adaptado ali para conservar energia. Então, algumas pessoas conseguem sim emagrecer só com dieta e exercício físico. Que bom, muito bom que essas pessoas conseguem, é bom para elas. Mas não é assim para a maioria das pessoas, principalmente para quem tem obesidade, é mais difícil. Não é tão simples, muita gente fala assim, ah, é só fechar a boca. Não é assim. Nosso corpo todo tem mecanismo que faz você conservar o peso, então você faz de tudo. E a sua fome aumenta, faz você comer mais, para você conservar esse peso que ele fala assim, eu preciso guardar energia. Então, o seu corpo funciona de um jeito perfeito. Só que ele está um pouco desregulado nessa questão de fome. Então, você tem que fazer alguma coisa para solucionar essa questão da fome. E aí que entra a caneta. A caneta veio para mexer nesse sistema. Ela é semelhante a um hormônio GLP-1 que você produz dentro do seu corpo. Lá no intestino você produz. Toda vez que você come, o seu corpo produz o GLP-1 lá no intestino. E ele tem basicamente três funções. A primeira delas, ele manda um recado para o seu cérebro que você já está satisfeita. Já estou satisfeita, não preciso comer mais. O segundo, ele regula o açúcar do seu sangue. Tudo que você come, todos os nutrientes vão para o sangue para ele ser distribuído para o seu corpo. Passa sangue no seu corpo todo, então os nutrientes ficam no sangue para ir para o seu corpo todo mandar esses nutrientes para lá. Então, esse açúcar do seu sangue é chamado de glicemia, a quantidade de açúcar, de glicose que tem no seu sangue. Então, o remédio ajuda no controle da glicemia, ele ajuda nesse controle do açúcar do seu sangue. E também ele ajuda no trânsito do seu estômago. Tudo que a gente come tem uma velocidade. Você está comendo ali, tem uma velocidade dessa comida transitar, da digestão, velocidade da digestão. E o remédio, ele age diminuindo essa velocidade. Então, ele faz o seu estômago ficar mais devagar, ficar mais lerdo. E esse estômago mais lerdo te dá a sensação de que está cheia. Então, essa sensação de cheia diminui só a fome, seu apetite. Então, você come menos. Comendo menos, você emagrece. Esse é o mecanismo da caneta, resumido. Então, percebe que o emagrecimento vem dessa diminuição da velocidade da digestão. O emagrecimento vem porque seu estômago está devagar. Só que esse mesmo resultado, que é o emagrecimento, ele nasce do mesmo lugar que os efeitos colaterais. Eu vou te explicar então aqui os principais efeitos colaterais da caneta. O primeiro não é um efeito, eu vou englobar aqui para a gente ser um pouco mais objetivo, então, para a gente poder falar dos que são semelhantes. O enjoo, aquela náusea, sabe, que você sente, parece que a comida está parada, aquela comida pesada, o estômago cheio assim. A gastrite, aquela azia, aquele refluxo que algumas pessoas têm. E também o arroto, ele pode surgir por esse estômago estar mais devagar. Então pensa, é como se fosse uma criptonita da caneta. A criptonita da caneta é o quê? A força dela é a fraqueza dela também. A força dela é que ela age muito bem tirando a sua fome. Ela tira a sua fome te deixando satisfeita, cheia por mais tempo. Ela faz isso muito bem. Só que essa força dela é a principal fraqueza dela, porque quando a comida está parada, seu estômago está parado, é como se você fosse represar a comida. Você antes comia assim um prato de comida. Agora que você está usando a medicação, você não está fazendo o café da manhã. Ah, não estou com fome, tomo só um cafezinho preto. Aí chega na hora do almoço, às vezes dá um pouquinho de vontade de comer, você come. Ou então você está acostumado a comer um prato de comida, aí você vai e monta um prato de comida. Nesse prato de comida tem um volume grande de comida, porque pensa, um pratinho ali, só que o seu estômago está devagar. Então você pega esse prato de comida e come.
Na hora que você come ele, é muita quantidade de volume ali. Aí essa comida fica parada. É como se ficasse represada essa comida no seu estômago, porque ele tá lento, porque a medicação deixou ele lento. Então, essa comida represada, ela vai te dar aquela sensação de enjoo, sabe? De náusea. Tipo, não desce mais nada. E também ela vai causar um pouquinho de refluxo, porque o seu estômago está lento, então acaba que volta um pouco de comida. Fica assim, voltando, e pode voltar aquela azia também, aquela sensação ruim. E também o arroto fedido, que muita gente fala assim, nossa, tá cheirando ovo podre. É porque essa comida tá ali parada e ela começa a fermentar. Ela começando a fermentar, você começa a arrotar com um odor ruim. Mas percebe que não é a caneta que fez você sentir enjoo necessariamente. É porque você comeu um volume de comida que você estava comendo anteriormente. Você não está espaçando a refeição. Você deveria então fazer porções menores várias vezes ou algumas vezes para você não comer muita quantidade e represar essa comida. E também o arroto fedido pode causar por causa de o próprio enjoo também, por causa de comida mais gordurosa. A comida com gordura, ela acaba demorando mais, é natural. Sem medicamento, uma comida com gordura ela é mais devagar a digestão dela. Então, com a medicação, você come gordura, tem isso. E o arroto fedido vem dessa comida mais gordurosa. Então, essa comida mais gordurosa pode causar mais essa sensação de arroto com um odor bem ruinzinho, bem aquele cheiro de ovo podre. O segundo sintoma que eu vou falar, então, é o intestino travado. Ó, você comentei que a caneta está deixando tudo mais lento, então o seu estômago está mais lento. Mas não é só o estômago, é a digestão que está mais lenta. E depois do estômago tem o intestino. Então, o seu intestino também está mais lento. Então, você está com o intestino mais lento, você está sentindo menos fome, você está comendo menos. Comendo menos, você vai comer menos quantidade de comida. Talvez vai dar menos cocô, porque você está comendo menos. Cocô vem da comida, então você está comendo menos quantidade de comida. Então, intestino lento, comendo menos comida e sentindo menos vontade de comer, você também acaba sentindo menos sede, porque você está ali saciada. Você nem quer tomar tanta água porque você toma e já fica meio cheio, você acaba tomando menos água e comendo menos, você come menos fibra. A fibra é tão importante por quê? Porque a fibra, o nosso corpo não vai absorver ela. Nosso corpo não consegue digerir uma casquinha de fruta, casquinha do milho, você vê lá. Então, não digerindo, para que serve a fibra? Ela serve para aumentar ali o seu bolo fecal. Ela serve para formar cocô. Ela forma mais comidinha ali para formar esse cocô e ele transitar melhor no seu intestino, poder transitar melhor para você fazer o cocô ali com maior frequência. Só que você não está comendo tanta fibra, porque você não está comendo tanta comida. Da onde que está vindo a fibra, então? Aí você pode pensar, ah, então tá, é só comer mais fibra, vou comer mais aveia, que eu sei que a aveia tem fibra. Eu ouvi falar ali, eu já vi a Nutri Larissa falando que tem que comer mais psyllium. Só que tem que ter a quantidade certa de fibra. Decora isso, ó. Fibra sem água vira rolha. Então tem que ter a quantidade certa e a fibra certa também. A gente tem diferença de fibra. Tem qual fibra que você deve comer e a quantidade de fibra e água junto. Então, tem a quantidade de água que você tem que tomar também para essa fibra não virar rolho e seu intestino voltar a funcionar. E agora, o que mais assusta, que é a queda de cabelo e a fraqueza. Eu prometi lá no começo que eu ia falar de queda de cabelo, então vamos lá. Quando a sua fome some, você passa a comer menos. Você está comendo menos, então está vindo menos nutrientes, não só calorias. Calorias é o que vai te fazer emagrecer ou engordar. Se você come muita caloria, você engorda. Se você come menos caloria do que precisa, você emagrece. Mas não é só caloria que a gente tem que se preocupar. Tem os nutrientes. Vou te falar alguns deles. Carboidrato é um nutriente, gordura é um nutriente, proteína é um nutriente, mas também tem vitaminas e minerais. E o seu corpo, ele precisa de tudo isso para sobreviver. E para o cabelo, ele precisa basicamente de proteína, vitaminas e minerais. Então, você precisa disso e não está consumindo. O cabelo é um certo luxo para o seu corpo. Pensa comigo, você tem que funcionar o seu pulmão, o seu coração tem que bater, o seu cérebro tem que funcionar para pensar. Então, se você pegar o seu cabelo aí agora, deu a louca, você pega e raspa, pega uma maquininha e raspa todo o seu cabelo. O seu corpo não vai sentir falta. Talvez você vai sentir falta porque você não quer ficar careca. Mas o seu corpo não vai sentir falta, você não vai ser impactado. Você vai continuar vivendo normalmente se você estiver sem cabelo. Ele é um certo luxo para o seu corpo. Então, o que ele pensa quando está faltando nutriente? Ele fala assim, cara, está faltando nutriente. Eu preciso manter esse coração batendo, esse pulmão respirando a todo momento, esse cérebro pensando, essa pessoa ativa.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou parar de mandar nutriente para o cabelo e vou deixar o nutriente concentrado aqui onde é necessário, é vital. Para ela sobreviver, ela precisa de nutriente aqui. Ela pode ficar sem cabelo. E aí seu cabelo começa a cair. Não está chegando nutriente, começa a cair cabelo, porque o corpo está mandando menos. Mas você percebe que o corpo está fazendo o que é certo, ele está te mantendo viva. A fraqueza é bem similar a isso. Não tá tendo muito nutriente, então vai tirar a sua disposição, você não vai ter aquela energia, aquele vigor, porque o seu corpo fala assim, ó, eu tenho que continuar aqui funcionando, então a gente pode funcionar mais lento, então tá faltando proteína, eu posso tirar a proteína dos músculos, porque para que você precisa de músculo agora? Você precisa de sobreviver. O músculo é muito, muito importante, mas ele está precisando sobreviver, ele está precisando tirar nutriente ali, porque muitas coisas do nosso corpo precisam de proteína, não são só os músculos. Então ele vai tirar ali o músculo, você vai ficar assim um pouco mais flácido, vai ficar mais com menos disposição, menos energia, porque você tem que sobreviver. Então percebe que o corpo, ele não está fazendo nada de errado. Ele está te mandando os sinais de que você precisa de ajuste. Você precisa de ajuste para esse intestino, para esse cabelo tá caindo, ó, você precisa de ajuste de proteína, fibra e mineral. Você está com menos disposição, você está com enjoo, você está precisando de alguns ajustes. E justamente pensando em cada rota, em cada ajuste para os efeitos colaterais, que eu fiz o protocolo sem colateral. Ele tem para os principais efeitos colaterais da caneta. O link eu vou deixar na descrição. Mas eu não vou ficar falando muito dele, porque eu quero falar para você ainda o maior erro de todos. Não quero que esse vídeo fique muito longo. Ele é baratinho, ele custa menos que uma pizza. Mas eu quero te falar então o maior erro de todos. Eu deixo o link na descrição e também o link no comentário fixado do protocolo sem colateral. E esse erro, ele resume quase tudo, que é o que eu mais vejo, que é achar que comer o mínimo possível é o caminho. Então a pessoa está sem fome, ela fica ali sem comer, toma só um cafezinho, come alguma coisa para disfarçar e acha que assim dá certo. E ela fala assim, não, é bom que eu vou fazer um jejum, eu vou emagrecer mais rápido, o meu resultado vai vir mais rápido. Mas é o contrário. Comer de menos é o que vai derrubar o cabelo, vai perder o músculo, vai trazer aquela falta de energia e ainda piora depois que você para de usar a medicação, lá no efeito rebote. Tem um estudo que mostra que 82% das pessoas que param de usar a medicação voltam a ter o reganho de peso. 82%, gente. E ainda elas voltam a ganhar o peso 4 vezes mais rápido, outro estudo mostra. Isso assim, cara, é porque as pessoas fazem errado durante o tratamento. A gente vê isso acontecendo e vai ser pior. Então pensa, você está usando uma medicação muito boa, que é uma tecnologia muito boa, e durante esse tratamento você está sofrendo com os efeitos colaterais. Tem um estudo que mostra que 7 em cada 10 pessoas desistem do tratamento, porque às vezes não aguentam esses efeitos colaterais, então elas desistem do emagrecimento por não aguentar, por não fazer certo. Então pensa, você quer ficar pensando só em emagrecer ali muito rápido, muito, muito rápido, e não conseguir sustentar isso depois que você parar com a medicação, você sofrer porque você não aprendeu a comer? Você nem estava comendo, como que você aprendeu a comer? Ou então você está sem músculo nenhum, e o músculo ajuda no emagrecimento, porque ele gasta energia. Só que você perdeu muito músculo nesse caminho. É isso que você quer fazer? Ficar mais difícil para você sustentar depois o corpo magro e muitas vezes não conseguir, do que você fazer do jeito certo, emagrecer bem, emagrecer rápido também. Mas não nessa loucura de emagrecer sofrendo, sabe? Emagrecer do jeito errado. Agora que você entendeu como a caneta age no seu corpo, como que os sintomas aparecem, comenta aqui o que você vai mudar a partir de hoje, qual sintoma assim que tá pior para você, comenta que eu quero ler tudo. E não vai cometer esse erro, não vai dar bobeira de cometer esse erro. Falando em erro, eu tenho um vídeo que fala das 15 coisas que sabotam o processo de emagrecimento com o monjaro. Eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir e não vai dar bobeira de ficar cometendo esses erros enquanto você usa a medicação, hein? Eu te vejo nesse vídeo, tá aqui, ó.